Olá pessoal, então no último vídeo estruturamos então o nosso planejamento de 3 níveis. Agora nós vamos validar, né, esses dados para ver se esses dados eles são confiáveis. Então a gente vai fazer aqui a análise de ajuste, tá? Nós fizemos aí a nova, né, para determinar aí a significância dos efeitos, né, lineares, e nós observamos lá que da nova os termos quadráticos, né, a ao quadrado, b ao quadrado não foram significativos, né? Mas a interação, os efeitos a e b foram significativos e a interação AB foi significativa. Então isso, o fato da interação ter sido significativa, implica que a superfície, né, de resposta não é plana, né? Então ela tem aí vamos dizer assim, ela tem a presença de um entorce, né? Então ela fica torcida. O efeito A muda conforme o nível B. Então não há só aí uma questão de aditiva, né? Há uma sinergia entre elas, né? Então, para fechar, né, esse diagnóstico, para a gente ver se o modelo realmente está adequado, se o modelo é bom, a gente tem que fazer a análise, né, do coeficiente de determinação, e o coeficiente de determinação é ajustado, tá? Então, esse coeficiente de determinação R, a gente vai determinar se a parte, né, a variância aqui dos resultados é explicado pelo ajuste, né? E o coeficiente de determinação vai analisar se os parâmetros, o número de parâmetros aqui estão adequados. Porque às vezes você coloca um parâmetro a mais aqui e o R ao quadrado sobe, né? Mas se esse R ajustado reduzir, aí nós temos um problema aí de ruído, né? Nós estamos pegando mais ruído do que realmente o sinal. Para essa análise, né, para a gente verificar aqui a qualidade desse ajuste, nós vamos usar o ANOVA. Nós vamos pegar aqui a somatória dos quadrados, né, do resíduo, da regressão e o total. Então a gente monta uma outra tabelinha, o total já está pronto, né? A gente vai montar uma tabelinha, vai pegar essa equação, vai jogar os valores aqui, né? Pode ser os níveis codificados, vamos achar aqui todos os valores previstos e vamos comparar com os valores, né, que a gente já obteve. Então nós vamos ter duas expressões aqui para a gente analisar. Mas quais serão os valores, né? Quais serão os valores? Então a gente vai ver que um R acima de 90, ele dá um indicativo de um bom ajuste, tá? E esse R ajustado, quer dizer, a diferença entre eles, segundo os autores, né, e os parâmetros que os softwares comerciais e os livres também utilizam, é que uma diferença aqui no máximo 20% entre um e o outro, tá? Bom, essas informações que eu falei estão aqui. Então a diferença no máximo aqui entre o R ao quadrado e o R ajustado, no máximo 20%, né, 0,2. Então vamos lá para o nosso modelo. Aqui, né? Então nós vamos ter que pegar para resolver, achar o R ao quadrado e o R ajustado, vamos precisar da soma dos quadrados do resíduo, né, que vai ser a somatória da diferença de cada observação pelo valor previsto. Então vou ter que ter uma coluna dos valores previstos, né? E depois nós temos também o da regressão aqui não usou, mas vai precisar para achar o total, tá? Então vamos lá, vamos analisar para ver se é isso mesmo. Então aqui eu montei essa tabela, peguei os valores observados, os valores previstos usando a nossa equação gerada, muito parecido também porque foi um exemplo didático, né? Então a gente criou aqueles valores. Nós temos aqui as variações do quadrado da regressão e nós temos do resíduo. Então os valores estão aqui, tá? Preenchi toda essa tabela. Nós vamos usar esse 222, o 205 e o 17. Então vamos lá. Então o SQ total é o SQ da regressão mais o SQ do resíduo.
Então nós somamos todo, deu 222. Vamos usar aqui. SQ do resíduo. Né? SQ do resíduo nós já calculamos aqui, ó. Deu 17. Né? Então 1 menos 17 dividido por SQ total 222 deu um valor de 0,92. Então deu acima até de 0,9. Então começamos bem, né? Por enquanto está muito bom. Agora vamos ver aqui o nosso R ajustado. Né? Então a gente vai usar essa equação aqui. Ó. O SQ do resíduo dividido por N menos P. O N é o número de ensaio, a gente fez 9. Nesse caso de cima aqui, vai ser o número de coeficientes. O número de coeficientes que nós usamos na nossa equação, já que nós não tivemos aí, né, a presença da parcela quadrada significativa, então ele foi 4, tá aqui, ó. Então, 9 menos 4, 5, dividido por 5, né? 17 dividido por 5. E o SQ total, N menos 1. Então, N vai ser o número de ensaios, né? Das condições foram 9 menos 1, 8. Então, o R ajustado deu 0,8775. Aí é bom a gente ver essa diferença, né? Então, essa diferença deu praticamente 0,46, aqui deu 59, ia dar 4,6%, tá? Desculpa aqui o erro aqui. 4, tá muito longe até dos 20%. Então, tá bem ajustado aí o nosso modelo, né? E também os parâmetros que a gente utilizou também estão adequados, né? Bom, só antes da gente finalizar, eu vou mostrar pouca gente mostra isso aqui, né? Para a gente entender que lá quando a gente fez o planejamento fatorial de 2 níveis, que a gente falou que os coeficientes, né, acabava sendo a metade do efeito, né? Então, por que será, né? Então, a gente fez aqui um modelinho. Então, aqui você tem a inclinação, né? E aqui você tem o efeito. E, como são 2 níveis, né? Menos 1 para mais 1. Então, essa distância aqui, em termos codificados, são 2. Então, se você usar a tangente aqui, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria o efeito dividido por 2. Então, o seu beta 1 aqui, né, o seu coeficiente, ele é a metade do efeito. Então, o efeito é o dobro do seu coeficiente, tá? Bom, gente, então vamos demonstrar aqui tudo o que nós fizemos, né, com as equações, com os cálculos matriciais, aqui no software, né, estatístico Jamov. Lembrando que ele é gratuito, né? Ele é de código aberto. E então a gente trabalhou, né, no desenvolvimento de um módulo complementar para a gente poder fazer aqui essa análise fatorial, tanto de 2 níveis quanto de 3 níveis, né? Então a intenção foi simplificar esse fluxo de trabalho, né, de planejamentos fatoriais, de forma que as análises, né, desses planejamentos, tanto de 2 quanto 3 níveis, ficasse, né, num ambiente um pouco mais intuitivo, né? E também por acreditar que a vantagem, né, a força desse software livre está justamente nessa capacidade de adaptação, né, ou customização para a necessidade específica aí de cada área, né? Esse projeto, então, desse desenvolvimento só foi possível porque o Jamov é uma plataforma aberta e democrática, tá? Mas ele ainda não está fazendo parte, né, da biblioteca nativa ainda do Jamov. Ele vai ter que tramitar ainda. Assim que eu finalizar aqui, né, adaptar esses dois, né, e talvez mais o DCC e o rotacionado, a gente começa então o processo. Então vamos ver como que aqui estão então está a tabela, né, a matriz experimental com os códigos, com os parâmetros codificados, né, com os níveis codificados em menos 1, 0 e mais 1. Lembrando aqui que para todas as variáveis eu coloquei como contínua e inteira. Então agora é só chamar aqui os 3 níveis, né? Ponho aqui para a resposta
E aqui são os meus fatores, né? Acho que não tem necessidade de você colocar o AA e o AB e o BB. Ele já dá para a gente aqui então o resultado da nova, mostrando a significância através dos valores do pivelo, né? Tudo que for menor aqui do que 0,05 é significativo. Então nós temos aqui, como a gente viu lá, né? O efeito A e o efeito B são significativos, assim como a interação AB. As partes, né, quadráticas não saíram como significativo. Aí eu tenho a tabela dos efeitos. E o efeito A deu 10, lá nós fizemos que ele era 5, mas a gente comentou que é porque pegava por unidade codificada, né? Ele pegava de de menos 1 a 0, então ele dava 5. Aqui o Jamov pega de menos 1, né? De menos 1 a mais 1. Então ele eleva a resposta em 10 unidades. Aqui nós temos os coeficientes do modelo, né? Que conferiu certinho. Aqui nós temos intercepto 51,5 e nós podemos pedir também os gráficos, né? Para gerar os gráficos. Os gráficos aqui, ele está carregando, né? Demorou um pouquinho, mas ele são os gráficos lineares, porque a parcela quadrática não teve significância, né? Então tá aqui, ó, os valores. Tem uma sinergia, né, entre a interação, ou seja, quando os dois são positivos, a interação acaba sendo maior, né? Desculpa, a resposta é maior, ela não é só aditiva, ela tem uma sinergia, né? Agora eu vou mostrar aqui um exemplo de planejamento que eu rearranjei aqui os dados para dar uma curvatura. Então eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir. Vamos usar aqui, ó, o mesmo pacote. Eu não vou disponibilizar, tá, neste momento esse pacote para vocês, porque eu estou trabalhando nele, né? Tem alguns ajustes aqui a fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar. Vamos pegar aqui resultados, remover todos, remover. Então vamos lá. Mesma maneira, vou analisar aqui o A e o B. Então nós temos aqui os fatores que são significativos através da tabela nova. O A, o B, o A ao quadrado foi significativo e o B não, tá? E a interação também foi significativa. Aí eu peço os gráficos, agora já vai dar um pouco diferente, vai dar uns gráficos mais bonitos, né? Olha, você tem a curva. Tá? Lembrando que o fato da interação ter sido significativa, ele vai criar aí uma torção na superfície também. Tá? Não vai ser uma superfície plana, mas aqui já não ia ser mesmo, porque houve então para o A um fator de significância, né? Então tá aqui, ó, as figuras, tá? Ó. Tanto o A quanto o B, mas lembrando aqui que só o A foi significativo. Ele não tem um gráfico de superfície, mas faz esses 3 gráficos. Lá no R, né, você consegue um gráfico de superfície. Aqui não se consegue, pelo menos por enquanto ele não aceita, né, você criar esse gráfico de superfície aqui. Bom, gente, então o que eu tinha para mostrar para vocês nessa série, né, foram 4 vídeos num planejamento fatorial de 3 níveis completo. Então até a próxima, grande abraço aí a todos.